Então, vamos continuar, ó. Aqui, ainda aplicando as propriedades, né, da potenciação, eu tenho a multiplicação de potências, tá, de mesma base. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conservar a base, tá, e vou somar os expoentes, ó. Quais são os expoentes? Dessa primeira potência é o 7. Somo com com o expoente da segunda potência, 7 mais 3, tá? Então, quanto que dá? 8 elevado à 10ª potência, tá? Aqui eu tenho uma divisão, tá? De duas potências de mesma base, tá? Aqui não está indicando, tá? É 1, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou conservar a base, tá? E numa divisão de potências de mesma base, eu faço o que com os expoentes? Subtraio 6 menos 1, tá? Vai dar 15 elevado à 5ª potência. Olha lá, tá vendo? Aqui eu tenho uma potência de potência. Eu conservo a base, tá? E multiplico os expoentes. Olha lá, 9 vezes 4. Tá? Quanto que é 9 vezes 4? 36, tá? Aí você, aqui, por exemplo, na letra D, né? Eu tenho multiplicação de potências, tá? De mesma base. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conservar a base, que é 7, e vou somar, ó, é multiplicação de potências de mesma base. Então, é multiplicação. Então, o que eu vou fazer com os expoentes? Vou somar 4 mais 1 mais 3. Quanto que vai dar? 7, 4, 5, 6, 7, 8. Ele vai dar a 8ª potência. Aqui, ó. Tá? Agora, na tarefa 8, tá? Calcule as raízes quadradas. Quanto é, né, a raiz quadrada de 49? Qual é a raiz quadrada de 49, tá? Qual é o número que vezes ele mesmo dá 49? Pensa um pouquinho nas tabuadas. Não é o 7? 7 vezes 7 é igual a 49, tá? Então, a raiz quadrada de 49 é igual a 7, tá? Raiz quadrada de 64. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 64? Não é o 8? 8 vezes 8 não é igual a 64? Então, a raiz quadrada de 64 é igual a 8, tá? Qual é a raiz quadrada? Raiz quadrada, tá? Porque aqui o índice é 2, tá? E quando o índice é 2, eu não preciso colocar, tá bom? Qual é a raiz quadrada de 9, tá? Aí você faz a perguntinha assim, ó. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 9? O 3, tá? E algumas aqui, ó, você primeiro tinha que fazer, resolver, né, a expressão que estava dentro do radical, dentro da raiz, tá? Por exemplo, na letra D, né? Raiz quadrada, tá? Eu tinha aqui uma operação de adição, 20 mais 5, então você resolvia, tá? Essa operação, né? Vai dar raiz quadrada de 25, tá? Aí você faz a perguntinha, qual é o número que vezes ele mesmo é igual a 25? Dá 25, dá como resultado 25. Qual o número que vezes ele mesmo dá 25? O 5, né? Qual é a raiz quadrada de 81? Que número que vezes ele mesmo dá 81? O 9. 9 vezes 9 não é igual a 81? Então, é o 9, tá? Então, aqui na F e G, primeiro você calcula, tá? A expressão que está dentro, tá? Da raiz. E aí, você faz essa perguntinha, olha. Qual é o número, tá? Que vezes ele mesmo dá igual a 16? Não é o 4? Tá? Aqui,
qual é a raiz quadrada de 100, tá? 25 vezes 4, você resolveu, deu 100, tá? Então, qual é o número que vezes ele mesmo dá 100? É o 10, tá bom? Aqui na letra H, tá? 72 vezes 2, né? Aqui resultou em raiz quadrada de 144, né? Quanto que é 72 vezes 2? 144. Aí você faz a perguntinha. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 144? É o 12. Veja aí, 12 vezes 12 não dá 144, tá? E assim, as demais são iguais, ok? Qualquer dúvida, então, me chama no WhatsApp, tá? Um abraço.